Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou contar até 3 e eu peço que todos leiam juntamente comigo o versículo 37. 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Podeis vos assentar. A Deus toda a honra, a Deus sempre e sempre e sempre e unicamente a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, pois somente Ele é digno. Amados, feliz estou eu por mais uma vez retornar a esta agradável casa de oração. E é lógico que quando eu digo agradável casa de oração, eu não me refiro à estrutura do prédio. Eu me refiro a vocês. Eu me refiro à igreja que aqui se faz presente, porque este ambiente, ou um outro qualquer, por mais suntuoso, ornamentado que seja, se não houver a igreja do Senhor Jesus Cristo ali reunido ou reunida, não é um ambiente tão agradável assim. Mas com vocês aqui, com certeza este ambiente, ele é sempre agradável, ele é sempre convidativo, ele é sempre propício e favorável para que Deus esteja agindo em nosso meio. Quantos acreditam assim, queridos? Aleluia. Então você é que é a igreja, não é o prédio, tá bom? Você é que é o que tem de mais valor aqui nesta noite e em todo o universo. E é com você que eu quero falar nesta noite, até porque Deus, Ele não fala com quem não veio, Ele fala com quem veio, e quem não veio, a não ser por um motivo de força maior, vai deixar, infelizmente, de estar recebendo pérolas do Espírito Santo para a sua alma, para a sua vida. Agradeço a Deus pela vida do irmão Edson. O irmão Edson é um amigo que já conheço há alguns anos, e eu disse para ele, é o Kairós de Deus, né, amados? O pastor Carvalho Júnior, na mensagem muito boa, por sinal, se os irmãos em algum momento puderem assistir na internet, achado para fazer missões. Para mim, é a melhor mensagem que eu já ouvi do pastor Carvalho Júnior. Para mim, eu digo porque foi a que mais me impactou. Talvez tenha outras melhores, mas uma mensagem que me impactou muito. E ele falando sobre o Kairós de Deus, ele diz que não adianta a gente ficar aí ligando para o outro, né? Oh, lembra de mim. Oh, não esquece de mim. Manda carta, manda e-mail, manda zap. Oh, tô aqui, hein? Eu prego, eu canto, eu louvo. Me leva na tua igreja e tal. Ele disse, de nada adianta isso. Até porque Deus não se agrada disso, se não é chegado o tempo, se não é chegado o momento. Aí ele cita Paulo, né, uma mensagem muito linda. Paulo passou aproximadamente 14 anos no anonimato, sendo moldado pelo Senhor para a grande tarefa do ministério ao que Deus tinha para ele. E aí até que, mais ou menos 14 anos após a conversão de Paulo, de Ananias ter sido usado como canal de bênção para a vida do apóstolo Paulo, dizendo que ele era para Deus um vaso escolhido para fazer a sua obra. Pois bem, passado 14 anos de esquecimento, entre aspas, né? Barnabé, ele volta a aparecer na vida de Paulo. Interessante que Barnabé já conhecia Paulo. Logo no início, na conversão do apóstolo Paulo, Barnabé, ele tentou ajudar Paulo ali junto aos 12, junto aos apóstolos, mas não deu certo. Enfim, Paulo entra no anonimato de mais ou menos 14 anos e passado esse tempo todinho, Barnabé se lembra de Paulo. Aí Barnabé vai em busca de Paulo, leva ele para Antioquia, e aí o apóstolo Paulo desponta ministerialmente falando. Então eu brinquei com o irmão Edson hoje, né? O Kairós de Deus, quem sabe tá chegando aí na minha vida, através dele, né? E Deus,
ele é maravilhoso. Ele usa aqueles que têm aparência de não ser nada para confundir aqueles que têm aparência de ser alguma coisa. Deus usa aqueles que têm aparência de serem loucos, desvairados, para confundir aqueles que se acham sabichões ou sabidões. E é esse Deus que está aqui para falar conosco nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, eu estou muito feliz, de fato, muito feliz, sentindo uma graça maravilhosa de Deus para este momento de estar aqui com os irmãos. E eu quero compartilhar um tema, não sei se já foi anunciado, marcas dos mais do que vencedores. Marcas dos mais do que vencedores. Quem ainda não me ouviu ministrar a palavra de Deus, não me julgue por essa calmaria, tá bom? Tem gente que não tem paciência com o pregador, diz, isso aí não tá com nada, ainda não deu nem um giro aqui no meio, ainda não falou nenhuma língua estranha. Eu não vim aqui para falar língua estranha, não vim aqui para bancar o palhaço, o artista, o ator. Eu vim aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para quem tem ouvido para ouvir. E diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então, vamos dar tempo ao tempo e vamos ver o que Deus faz no nosso meio até o final da ministração da palavra do Senhor. Marcas dos mais do que vencedores. Meus amados, sem dúvida alguma, a vida cristã, a vida do Filho de Deus, do servo de Deus, do crente salvo na pessoa bendita de Jesus, ela é repleta de grandes desafios. Também não são poucos os obstáculos, os perigos e os adversários, as oposições que se levantam contra os filhos de Deus. Primeira coisa que eu quero deixar aqui nesta introdução já para a igreja: a vida de um filho de Deus, a vida de um cristão genuíno não é uma vida fácil. É uma vida que tem dificuldade, é uma vida que tem luta, é uma vida que sofre, é uma vida que perigos inúmeros rondam essa vida. Muitas são as adversidades, os adversários que se contrapõem aos filhos de Deus. Mas louvado seja Deus, queridos, que não obstante todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que significa somos mais do que vencedores por aquele que nos amou? Eu quero ser didático com vocês. Eu disse para o irmão Edson na tarde deste dia que a minha cooperação com vocês seria num tom de seminário. Então eu quero ser didático com vocês. Eu quero que vocês entendam a palavra. Eu não quero que vocês se empolguem apenas com a palavra. Eu quero que vocês entendam a palavra. A expressão somos mais do que vencedores por aquele que nos amou não tem nada a ver com o conceito neopentecostal com respeito à vitória. Como é que o neopentecostalismo define um cristão vencedor? Como é que o neopentecostalismo eu me refiro a essas igrejas em que são baseadas em movimentos de homens, em crendices, em supostos atos proféticos, coisas muito estranhas aí que todos nós somos conhecedores, que estão aparecendo na mídia aí constantemente. Então os irmãos vão de convir, vão de concordar comigo, que o que eu vou falar nesta noite tem nada a ver com o que nós estamos acostumados a ouvir com relação à vitória aí fora, na mídia. E quem sabe, às vezes, até alguém aqui já passou por aqui, não sei, porque isso é uma febre. Por exemplo, o que é que o neopentecostalismo, ele apregoa com relação ao assunto de vitória? Eles apregoam que o cristão vitorioso é aquele que tem, por exemplo, uma conta bancária abastada, tem bastante dinheiro. Para o neopentecostalismo, vitória está relacionado a isso. E não é, porque existem muitos macumbeiros, existem homossexuais, como Jean Williams, existem muitos e muitos que não tem nada a ver com a vida de um cristão, que ganham muito, mas muito mais dinheiro do que se juntasse todo o dinheiro aqui de Paulínia. Nós sabemos que tem, e não são crentes. Então nós não podemos dizer que a pessoa tem uma conta bancária abastada, muito dinheiro no bolso, é um sinal de que ele é um crente vitorioso. Porque senão, meus amados, o que seria do gari que é cristão também? O
que seria do picolezeiro, que é cristão também? O que seria da doméstica, que é cristã também? Não são vencedores por não terem muito dinheiro? Um outro conceito errôneo atrelado a uma vida de vitória é que o cristão vitorioso é aquele que goza de uma perfeita saúde. Que engano, meus amados. Paulo não gozava de uma perfeita saúde. Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, filho na fé do apóstolo Paulo, também não gozava de uma perfeita saúde. E aí, como é que fica? Um outro conceito errôneo com relação ao assunto de vitória. Que o cristão, que é de fato mais do que vencedor, é um cristão que tem casa própria, que tem carro zero, que tem uma roupa bem chique, bem bonita, tem um relógio caro. É isso que essas baboseiras, me permita usar esta expressão para não ser um pouco mais grosseiro, são estas baboseiras que estão introduzindo na mente de muitos cristãos como sendo o conceito de vitória. E não tem nada a ver com isso. Essas coisas são consequência, podendo ou não ser de uma vida vitoriosa, podendo ou não, mas não significa que isso é de fato marca ou característica de alguém que é de fato um vencedor. E eu vou provar isto nesta noite, é por isso que eu estou sendo paciente. Eu vim aqui para chocar algumas ideias que, quem sabe, você já ouviu por aí. E eu vou usar bastante a palavra de Deus. Então vamos lá. O que significa, doutrinariamente falando, teologicamente falando, biblicamente falando, essa expressão que o apóstolo Paulo utilizou ao escrever aos Romanos no capítulo 8, no versículo, em especial no versículo 37, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois bem, significa que nada em todo o universo se compara com a condição de salvo. Eu vou repetir, amados, porque você tem que colocar isso dentro do teu espírito, para você não se frustrar com falsas profecias, com falsos pregadores, falsos profetas, que andam iludindo muitas de nossas congregações, com mensagens triunfalistas, mensagens desprovidas de unção do Espírito Santo, mensagens desprovidas de um Cristo verdadeiro e real, mensagens materialistas. Quando Paulo escreveu, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ele estava falando da nossa condição de salvo. E eu pergunto, tem alguma coisa, amados, que se compara com a nossa salvação em Cristo? Quem ousa dizer que tem? Eu desafio, me diga, casa própria, lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes, vou descer um pouco o nível, lá na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, num condomínio fechado aqui em Paulínia, dá para se comparar com a condição de salvo em Cristo? Nem de muito longe, avalice de perto. Não dá para comparar, amados. Então grave isto nesta noite. Se você gravar isto nesta noite, é o que você precisa. Mais do que vencedor, significa que nada no universo se compara com a condição de salvo. Aleluia. Aí Jesus pergunta em Marcos 8:36, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. Entrando no assunto da mensagem agora, marcas dos mais do que vencedores. Primeira marca que eu quero deixar aqui nesta noite: disposição para seguir a Cristo. O verdadeiro vencedor na presença de Deus é aquele que tem interesse pela pessoa do Senhor Jesus. Jesus é tudo. Jesus não é mais ou menos para nós. Jesus é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Será que isso é verdade? Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Disposição para seguir a Cristo. Lucas 9:23, parte A. Dizia Jesus a todos: se alguém quer ou quiser vir após mim, não é obrigado. Não é interessante para Deus ter pessoas com ele na marra, na base do chicote, do açoite,
na base da opressão. Não é interessante? Deus sempre nos deu o livre-arbítrio desde o início da história da humanidade. Não é agora que ele vai mudar as regras. O prazer de Deus está em quem diz assim: Senhor, eu quero te servir. Eu tenho vontade de servir. Eu quero fazer a tua vontade. Mas e se não tiver uma casa própria, uma casa cara? Se não tiver uma roupa descolada, um sapato da hora, um relógio, um perfume caríssimo? Senhor, isso nada tem valor para mim sem a tua presença. Eu quero te servir. Mas e se não tiver saúde? E se faltar o dinheiro? E se faltar o emprego? E se vier uma crise sobre você? Como a que eu permiti sobre meu servo Jó? Senhor, nada é mais importante do que a tua presença. Eu quero te servir. Eu quero te seguir. Aí Jesus diz: quem quiser vir após mim. Então, disposição para seguir a Cristo é a primeira marca dos mais do que vencedores. Se você está disposto a se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo, um seguidor fiel, se isso for real na sua vida e na minha vida, nós veremos que a nossa vida girará, ou ela terá como alvo principal conhecer o divino, conhecer Deus, saber quem é Jesus, saber quem é o Espírito Santo, saber quem é o Pai, qual é a vontade dele para as nossas vidas. Não existe vitória sem isso. Em se tratando de um conceito bíblico, teológico, doutrinário, não tem. O que está fora disso, o que foge disso, é enganação do inferno. Vou repetir, o que foge disso é enganação de Satanás. Porque ele foi o primeiro que chegou com Jesus: olha, se tu prostrado me adorares, eu te darei isso, eu te darei aquilo, e vai ser assim, vai ser desse jeito. Aí Jesus disse: Satanás, para trás de mim. O que é esse negócio de te adorar? Sai fora. Para trás de mim, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Tem gente servindo ou querendo servir. Não dá. Mas tem gente querendo servir a Deus e a Mamon. Tem gente querendo servir a Deus, Jeová, Pai de Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo para estar conosco. E ao mesmo tempo, servir o Deus da falsa teologia da prosperidade, que é o Mamon. Só quem é cego, quem não tem conhecimento bíblico, que aceita a falsa teologia da prosperidade. É o Deus Mamon que está por trás disso. Aí Jesus diz assim, ó: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e as coisas desta vida. Ou é a Deus, ou é as coisas desta vida. Agora eu digo uma coisa: se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, aquilo que vocês precisam, necessitam, o vosso Pai, Ele há de suprir. Ele vos concederá. Eu disse falsa teologia da prosperidade porque existe a bíblica teologia da prosperidade, amados, mas é o que raramente a gente se ouve. Então vamos lá. Aquele que de fato tem interesse em seguir a Deus, ele perceberá que a vida dele será uma vida pautada na busca do conhecimento de Deus. Pois bem, para isso é indispensável uma outra coisinha, que está ainda em Lucas 9:23, a parte B. Na sequência do que Jesus vinha dizendo: quem quiser vir após mim, ele diz: negue-se a si mesmo. Irmão, você não é prioridade. Eu não sou prioridade. As tuas necessidades não são prioridade. É por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Se eu sou prioridade, Jesus está dizendo assim, parafraseando: se vocês querem de fato vir após mim, que sou prioridade, então neguem-se a si mesmos. O maior anseio, amados, e ambição por parte do cristão salvo deve ser conhecer a Cristo e experimentar de modo mais íntimo sua comunhão e presença. Esse deve ser o nosso maior anseio: conhecer o Senhor Jesus. E não somente isso, termos um relacionamento pessoal com Ele. Conhecermos Ele na essência, sabermos como Ele é, quem Ele é. Isto de forma pessoal. Para tanto é indispensável negarmos-nos a nós mesmos e a tudo o mais que se coloca entre nós e o conhecimento de Cristo. Este tipo de renúncia, essa renúncia pessoal e de tudo o mais,
Diz respeito, agora eu vou correr. Tem muita coisa aqui, amados. Isso aqui tudo é só para hoje. A segunda-feira que vem vai ser a consequência, mas com outros tópicos. Vamos lá, a renúncia pessoal e de tudo mais. Diz respeito a alegrar-se no Senhor e não em si mesmo ou simplesmente no que Ele pode dar ou fazer. Irmãos, tem gente que se empolga com aquilo que Deus tem para dar, mas não se empolga em ter o próprio Deus. Tem gente que vive em busca das bênçãos, das dádivas do Senhor, mas não busca a Deus. Quando Isaías já muito vinha dizendo, mais de 700 anos antes de Cristo, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Nosso primaz, ou principal, primordial e constante prazer, amados, está onde? Onde é que está, amados? Seja sincero com você. Se Deus, agora, neste exato momento, eu sei que Ele está fazendo isso, está sondando você, o teu coração, o teu espírito, a tua alma, a minha alma, o meu espírito, Deus, Ele consegue identificar que o nosso principal e constante prazer está direcionado para a própria pessoa dEle. Ele consegue ver isso em nós? Ele consegue dizer assim, o Eliseu, esse moço realmente me ama, esse moço realmente me quer, esse moço não é interesseiro, não está em busca apenas do que eu tenho, mas ele quer a minha própria pessoa. Será que Deus consegue ver isso em nós, amados? Segunda coisa que está relacionado à renúncia pessoal e a tudo mais. Não ter a si mesmo ou aos próprios interesses como prioridade, já falei, e sim a pessoa de Cristo e os interesses dele. Não podemos viver a vida divididos entre nós mesmos e Jesus Cristo. Quem é o centro? Nós ou Ele? O nosso querer ou o querer dele? Vamos lá. Outra coisa relacionada à renúncia. Valorizar prioritariamente Jesus e a sua vontade em vez de... Olha só, vamos ver se tem alguma coisa com a gente aqui. Tradição cultural, tradição familiar, tradição religiosa. Tem gente que essas três coisas é tudo para ele. Para largar a tradição cultural, não é brincadeira não. Vai lá para o Nordeste, pregar no Nordeste. Para largar a tradição da romaria, né, do pau de sebo, né, aquela lambuzeira toda lá, né, aquela coisa horrível. Vai tentar arrancar aqui. Irmão, é difícil. Só uma obra do próprio Deus, porque é um povo, e querem bater na gente. Vai dizer que está errado esse negócio de subir lá na escadaria do Cristo Redentor de joelho e paga aquela coisa toda. É uma tradição cultural, religiosa, que só Deus para tirar, mas o povo não quer. Tradição familiar. Não, minha família, ela sempre foi dessa religião, ela sempre foi assim, mas eu não mudo. Eu não mudo. Direitos e privilégios. Será que nós estamos dispostos a renunciar nossos direitos, supostos direitos e privilégios? Dizendo, exija seus direitos. Exija os seus direitos. Tem um livro sobre isso aí. E aí, amados? Como é que fica a renúncia? Eu, miserável pecador, com direito ao inferno e somente isso? O que eu tenho que exigir de Deus? Eu só tenho simplesmente que baixar a cabeça, baixar a crista, descer do salto e humildemente dizer, Senhor, muito obrigado por tua misericórdia, muito obrigado por tua compaixão, muito obrigado por teu perdão, muito obrigado porque o Senhor me aceitou, muito obrigado porque o Senhor escreveu meu nome no livro da vida. Renúncia fala de renunciar projetos, bens ou patrimônio, posição social, amizades, poder aquisitivo, entretenimento, conceitos, princípios e valores pessoais. Renúncia também fala de renunciar, deixar em segundo plano, formação acadêmica. Tem gente que se vangloria porque tem tantos e tantos diplomas, mas de conhecimento do santo tem. Não estou apregoando o analfabetismo. O que eu estou querendo dizer aqui é que nada deve estar acima do conhecimento de Cristo. Tenha o maior número de conhecimento que você tiver. Faça o maior número de cursos universitários que você puder fazer. Mas não deixa de lado, sempre priorize o teu relacionamento pessoal com Cristo. Sucesso, boas ações, feitos ou realizações, não vai dar para comentar. Mas tudo isso precisa ser renunciado para que nós de fato tenhamos o conhecimento de Cristo. E aí agora eu quero mostrar isso na Bíblia para vocês. Tudo isso, amados, que eu acabei de citar, é menos que nada em comparação com a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3,
do 4 ao 8. Ainda que também podia confiar na carne. Isso aqui é Paulo falando, não é qualquer um não. Se algum outro cuida que pode confiar em si mesmo, na carne, no seu conhecimento, no que é, nos seus feitos, ainda mais eu poderia fazer isso, Paulo dizendo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por causa de Cristo. Aí ele continua, amados. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Oh meu Deus do céu. Ah, que nós pudéssemos entender isto nesta noite, que Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Aleluia. Vou correr, amados. Vou correr. Quando deixamos, amados, de cultivar um relacionamento pessoal com Jesus, passamos a senti-lo longe de nós. E esta é a realidade de muitos cristãos hoje. Estou generalizando. Muitos cristãos que já não sentem Cristo, já não sentem o Espírito de Deus, não sentem gozo na alma, sentem meramente alegria carnal, sentem apenas entusiasmo momentâneo, sentem apenas empolgação, mas a presença de Deus está longe. Aí não entendem a tristeza, a melancolia, a angústia, o vazio, a ansiedade que toma conta da alma. Isto é vazio de Deus. Nada pode preencher o vazio da nossa alma, a não ser a presença do próprio Deus. Aleluia. Ao passo que temos uma experiência pessoal com Jesus, veja o que acontece. Os tesouros mais valiosos deste mundo perdem totalmente o atrativo. Uma outra coisa que acontece quando temos uma experiência pessoal com Jesus, que é uma marca, uma das marcas dos mais do que vencedores. Todas as coisas que a cultura consumista nos oferece tornam-se como brinquedos baratos. Sabe aquela angústia por shopping, por loja, por roupa, por calçado, por objetos? Isso tudo, amados, vai por água abaixo quando se tem uma experiência pessoal com Jesus. Não há ansiedade, não há preocupação, quando Cristo é o centro das nossas atenções. Não há. Quando cultivamos uma vida de experiência pessoal com Jesus, os encantos do mundo já não podem nos seduzir. Desfrutamos de um prazer que só nele há. Ficamos livres da frequente necessidade de preencher nossa alma sempre com mais de nós mesmos e das coisas em nossa volta. Somos libertos da angústia interminável que nos é imposta pela necessidade de reconhecimento, afirmação, apreciação e aceitação. Isso aqui é profundo. Tem gente deprimida aí, fulano não gosta de mim, fulano não olhou para mim, fulano não falou comigo. Irmãos, quem está perdendo tempo com esse tipo de coisa é quem está precisando cultivar relacionamento pessoal com Cristo, porque quem tem Cristo de fato na vida, está cheio de Cristo, está cheio do Espírito Santo, quer nem saber quem vai se portar com ele, quer nem saber quem falou, deixou de falar com ele, quer nem saber quem olhou de cara feia, deixou de olhar para ele, não quer saber disso, porque ele entende que Cristo se importa com ele. Isso aqui é cura para a alma, viu? Isso aqui é cura para a alma. Não dê crédito a quem anda falando, ou quem deixou de falar, quem te excluiu do Face, quem não manda mais o zap para você, quem te abandonou, quem anda falando mal de você. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ter a presença de Cristo com você. Se Cristo comigo vai! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que acontece quando nós cultivamos um relacionamento pessoal com Jesus, quando nós renunciamos a nós mesmos, nós não nos frustramos, nem nos irritamos com aqueles que não correspondem às nossas expectativas.
Não nos decepcionamos quando não recebemos o retorno que supostamente merecemos ou esperamos. Temos uma confiança inabalável e a paz que só Ele dá. A ausência de paz na alma é a ausência de Cristo. E eu provo, amados, quem é o príncipe da paz? Quem é o príncipe da paz? Jesus. Jesus. A ausência de paz na alma, essa perturbação interminável dentro da alma, é porque está faltando cultivar relacionamento pessoal com Jesus. Ele é o príncipe da paz. Quando Jesus chega, a perturbação vai embora. Quando Jesus chega, o mal tem que... O mar se aquieta, ele acalma as coisas. Ele diz, ó, parou, chega dessa bagunça aí. Eu estou na área, eu estou presente, mar aquieta, vento cessa a tua voz. E a Bíblia diz, vem bonança! Aleluia! E eu preciso cantar o hino 77 da harpa cristã. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? O que acontece quando vem a dor e quando vem a luta? A gente canta ou lamenta? A gente canta ou fica para baixo? Muxuru. Como é que vai, irmão? Irmão, não vai. Já foi. Oi, irmão, bênção! Irmão, acho que é só maldição, porque eu estou acabado. Oh, meu Deus do céu! Que cristão vencedor é esse? Aí o hino diz, queres neste mundo ser o vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador. Irmão, o bom lutador, ele não entra assim, ó, né? Ele vai entrar assim. Se é um pugilista, ele, peito aberto, peito estufado, e chega animado, né? Se é um jogador de futebol, é cabeça aqui, não vai entrar. Eu acho que hoje eu não vou fazer gol. O goleiro o goleiro entra pensando assim, digamos, eu acho que eu vou pegar um frango hoje. É assim que o bom lutador, o bom jogador, o bom atleta, ele vai para a partida que ele vai disputar? Aí aqui pergunta, queres ser alegre qual bom lutador? Guarda o contato com o teu Salvador. A terceira estrofe diz, queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, coro, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Uma outra marca dos mais do que vencedores é o sofrimento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus parou aí? Jesus disse, tome a sua cruz. E isso cada dia. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de tribulação. Cruz fala de aflição. Entretanto, amados, contrariando ao que eu estou dizendo, você vai ouvir diferente depois, quem sabe? Ao assistir a televisão, ao comprar um CD, o DVD, sei lá de quem. Você vai vir, não, sofrimento não pode ter sofrimento. É só vitória, é só bênção, é só alegria, é só por cima. Mas também tem o sofrimento, amados. Nem Cristo escapou do sofrimento, que dirá nós. Ele disse, olha, como me odiaram, vou odiar vocês também. Como me perseguiram, vão perseguir vocês também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui, ó, quem está com vocês não é um fracote, não. Quem está com vocês não é um derrotado. Quem está com vocês não é aquele Deus maltrapilho que ainda está crucificado no madeiro. Quem está com vocês é aquele que tem todo o poder no céu e da terra. Eu venci. Eu venci. Eu venci! E quem diz que somos mais do que vencedores é Paulo escrevendo aos Romanos, é verdade, mas ele dá a pista, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Rabacanta, rabai. É por ele, 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 é por ele. Se isso não te empolgar, nada vai te empolgar mais, amados. O Cristo vencedor é aquele que edificou a igreja e disse que aconteça o que acontecer, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu preciso concluir, amados.
O sofrimento é uma realidade inescapável na vida de qualquer pessoa. Todos nós, cristãos ou não, salvos ou não, estamos sujeitos ao sofrimento. Agora o sofrimento ele se intensifica em se tratando de um cristão. Não é brincadeira, aí a pessoa diz assim, né? Eu já ouvi muito isso, eu também pensei isso no início da minha conversão. Mas meu Deus do céu, parece que a coisa piorou, parece que ficou mais difícil o negócio, parece que desandou tudo. Mas é assim, amados, porque Satanás não quer ver você na presença de Deus. E ele vai usar de todos os mecanismos para fazer com que você se distancie da presença de Deus. Mas o sofrimento é uma realidade. Quanto ao sofrimento comum a todas as pessoas, vou ler só Eclesiastes 2,17. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa, sim, tudo é vaidade, aflição de espírito, quanto à realidade do sofrimento, principalmente concernente aos filhos de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 12, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Agora, olha a sequência, versículo 11, perseguições, aflições tais quais as que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri! Mas Paulo não termina aqui, ele diz assim, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que querem viver rigorosamente em Cristo, é o versículo 12, padecerão perseguição. E eu concluo dizendo que o sofrimento do cristão não é em vão. O sofrimento fora da vontade de Deus ele é em vão, mas o sofrimento do cristão não é em vão. E eu concluo lendo Romanos 8:18 e 2 Coríntios 4:16 ao 18, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória. Paulo escrevendo aos Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aleluia, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abaixa um tom para mim. Glória a Deus. Presta atenção na letra deste cântico. Deus me fez lembrar deste cântico quando eu estava estudando para esta mensagem. Ontem. Estou desde sábado, fiquei até de madrugada sábado orando, pedindo a Deus. Ontem o dia todo. E é o que eu tenho transmitido para os irmãos, o que eu recebi do Senhor. Aí Deus me fez lembrar desse hino de 83. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. O culto ainda não acabou, mas não sei o que aconteceu. É 8:55, mas tudo bem. Glória a Deus. Amém. Então os irmãos preparam as coisas, estão na bênção, amados. Pode ir, faça o melhor para Deus. Vamos lá, meu amado. Oh, receba o toque do Todo-Poderoso que muda as situações. Aleluia. E se conscientize. Vale a pena ser crente. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou.